Meus amores do segundo ano, bom dia, como vocês estão? Hoje, no nosso vídeo de história, a gente vai falar, vamos dar continuidade sobre o povo brasileiro. Lembram que a gente já trabalhou na semana passada sobre a origem do povo brasileiro, já falamos um pouquinho sobre símbolos nacionais e hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. Só que antes de tia começar esse conteúdo, eu irei fazer a chamada de vocês e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão assistindo os vídeos, porque isso é muito importante e ajuda a tia a acompanhar vocês aqui na plataforma, tá bom? Então agora eu vou fazer a chamada. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Lucas Miguel Silva de Andrade, Luiz Henrique Dantas Lins, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, o Evison de Souza Santana e o Willamis Alex Soares da Silva. Então, meus amores, vejam só. Aqui nessa apresentação que tia fez para vocês, a gente vai começar a falar sobre a origem do povo brasileiro, tá bom? Então, vamos iniciar. O povo brasileiro. A população brasileira é bastante miscigenada. O que isso quer dizer? Que há uma grande mistura de raça na população do Brasil. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Povos indígenas. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos, nesse caso, os índios. Existem diversos grupos indígenas no país. Entre os principais estão Carajá, Bororó, Caigangue e Yanomami. No passado, a população desses índios era de quase 2 milhões de pessoas. Então, um dos primeiros grupos que aqui já se encontravam no Brasil era um grupo dos indígenas. Povos africanos, grupo humano que sofreu uma migração involuntária, o que isso quer dizer? Eles não pediram para vir para o Brasil, eles não queriam vir para o Brasil, eles foram trazidos para o Brasil à força, como cativos, pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos XVI e século XIX. Foram 300 anos de escravidão no Brasil, né? Então durou muito tempo. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café. E os imigrantes europeus e asiáticos, eles vieram para o Brasil após o fim da escravidão no país. Os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro prometeu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos na primeira metade do século XX. Pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos humanos europeus, destacam-se portugueses, espanhóis, italianos e alemães. Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar japoneses, sírios e libaneses. Então, tudo isso que tia Carla acabou de dizer a vocês corresponde a essa mistura de raças que ocorreu no nosso país. E aí, gente, a gente vai destacar 3 grupos aqui étnicos que a gente vai falar, que vão ser os brancos, representados pelos portugueses, os indígenas e os africanos, tá? Representados pelos negros. Olha só. Indígena mais negro é igual a cafuso. E aqui eu coloquei algumas imagens meramente ilustrativas aqui para vocês, para representar esse grupo étnico. Indígena mais negro, cafuso. Negro mais branco, mulato. Então aqui eu coloquei essas imagens para vocês. Indígena mais branco é igual a caboclo ou mameluco. E aí eu coloquei essas imagens aqui, que vocês estão podendo ver, né?
essas imagens aqui. Essa imagem aqui, tanto essa como essa segunda, são pinturas em telas que representavam um mameluco, certo? Que é justamente um filho ou filha de um indígena mais branco. E aqui, gente, para finalizar essa aula de hoje, eu queria relembrar a vocês um pouquinho sobre os símbolos do Brasil, os nossos símbolos nacionais, né, que são oficiais. A gente vai ter a bandeira do Brasil, tá? A gente vai ter o selo nacional, o brasão da República e o hino nacional. Então, esses são os nossos símbolos nacionais, os símbolos oficiais do Brasil, tá? A bandeira, o selo, o brasão da República e o hino nacional. Então, gente, vejam só. Hoje, como atividade de casa, eu vou passar para vocês, no livro de reforço, tá? A atividade de história sobre o conteúdo do povo brasileiro. Então, vocês vão fazer as páginas 155 do livro de reforço e 156, onde a tia vai explicar agora para vocês o que vocês irão responder. No primeiro, sabendo que a bandeira é um símbolo nacional, pesquise com a ajuda de um adulto o que representa cada uma de suas cores. Aí vocês vão colocar. O verde representa o quê? O amarelo representa o quê? O azul, o branco. Segundo, coloque as sílabas em ordem e descubra a mistura das etnias e faça a correspondência. Então, vocês vão colocar as sílabas em ordem e vão descobrir aqui as etnias e fazer a correspondência. Lembrando que indígena mais negro, cafuzo, negro mais branco, mulato, indígena mais branco, caboclo ou mameluco, que a gente acabou de ver, tá? Na nossa apresentaçãozinha de hoje. No terceiro, vocês vão assinalar V para o que for verdade e F para o que for falso, que estiver errado. Então, vocês vão ler as alternativas e colocar V ou F. No quarto, vai marcar um X na única imagem que não representa um símbolo oficial da nação. E no quinto, converse com seus pais ou responsáveis sobre sua etnia. Depois, escolhe figuras que mostrem como ela foi formada e explique nas linhas abaixo. Certo? Então, essa é a atividade de casa de hoje, tá? De história. Então, gente, vejam só. O nosso vídeo está ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários da plataforma para a tia saber. E no mais é isso. Tenham um bom dia, um cheiro enorme para vocês, um beijo. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Beijo, meu segundo ano.